Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, meu Senhor, pela tua graça, pelo perdão dos nossos pecados, pela comunhão com teu Santo Espírito, pela comunhão na tua igreja. Senhor, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos, nossos ajudadores, Pai, dá graça a cada um. Manifesta, meu Deus, o teu poder na vida da igreja. Guarda os teus servos na cidade, no sítio. Toma, meu Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos diante do Senhor com o mesmo objetivo de quando iniciamos há 33 anos, trazer a mensagem da Palavra de Deus, de alguma maneira sendo úteis aos nossos irmãos, fazendo com que eles possam receber a graça do Senhor através da palavra, do conhecimento, da bênção de Deus registrada para o nosso ensino no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, algo maravilhoso para nós. E nós vamos meditar Romanos capítulo 4, versículos 13 a 20, é o nosso texto. Você é bem-aventurado quando escuta, você é bem-aventurado quando lê. Nós somos bem-aventurados quando recebemos a graça do nosso Senhor para ouvir a sua voz. Romanos 4, 13. A palavra de Deus e a sua santa instrução para o homem em todos os tempos, em todas as fases da vida e desde o princípio até o fim da história da igreja, será necessário meditar nesta palavra gloriosa. Romanos 4 e 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Louvado seja Deus, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Bendito Deus!
Senhor do céu e da terra, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e suplicamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos amigos. Abençoa, Senhor, os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa e guarda, Senhor, a tua igreja na cidade e no campo. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja, os membros e congregados da tua igreja e os teus fiéis ministros. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos pelas Escrituras que o Senhor Deus chamou Abraão e fez promessa e encheu ele de esperança. Abraão era um homem bem-sucedido, Abraão era um homem bem-quisto, Abraão era um homem humilde que reconhecia o valor dos outros. Já visto o que aconteceu no encontro dele com Melquisedeque. E Abraão era realmente um homem de fé. Antes que ele tivesse qualquer das coisas que Deus lhe concedeu, ele só tinha o resultado do trabalho próspero, ele só tinha o resultado do sucesso da sua vida ativa. E ele creu quando Deus lhe ordenou que ele saísse, que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, os seus pais, a sua família, tudo lá da casa de seus pais, e fosse para um lugar que Deus o guiaria. E ele foi. A bem da verdade, ele não foi de uma vez, saiu da Caldeia, foi logo para Canaã. Não, ele ficou na Mesopotâmia durante um período, até porque o patriarcado não era dele. O patriarcado ainda era do Tera, o seu pai. Quando Tera falece, ele agora sendo realmente a autoridade máxima na família, então ele vai da Mesopotâmia para Canaã e Deus dirige a sua vida, orientando de uma forma especial, sem eliminar o lado humano. Aquele receio que ele teve quando chegou na terra dos filisteus, aquele receio que ele teve quando entrou no Egito, era natural. O ser humano que conhece a ação desumana do próximo temer. Então, Deus, na sua bondade e fidelidade, chamou Abraão quando era Abrão e fortaleceu Abraão, fez promessas riquíssimas e cumpriu todas. Deus faz assim. Deus é diferente do homem. E nesta nossa leitura, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, que conhecia em profundidade a palavra, ele está aqui mostrando como Deus chamou Abraão no tempo da graça. Não era a dispensação da graça, mas foi um tempo de muita graça. E por isso é que ele diz, porque a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo não foi feita a Abraão pela lei. Não foi feita pela lei, Abraão, porque não existia lei. Não existia igreja, não existia sinagoga, não existia o judaísmo, não existia lei. Então a promessa foi feita por Deus a um servo de Deus que não tinha lugar para congregar, que não tinha a Bíblia Sagrada nas mãos, não existia, que não tinha a lei de Moisés para observar, porque não existia. Moisés vem 430 anos depois do Abraão. Então, o resultado, meus amados irmãos, é uma exposição da bondade de Deus e da fé
do patriarca, que também era profeta, conforme a Escritura. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Essa linguagem, se fosse se referir à coisa de hoje, eu quero saber a coisa do mundo, herdar do mundo, mas é porque ele teve promessa grandiosa. O seu nome seria importante no mundo inteiro, em todos os continentes. Esta promessa era grandiosa, era gloriosa. E não foi feita porque ele fosse obediente a um conjunto de regras, como, por exemplo, a lei de Moisés, mas porque ele teve fé naquele que lhe falou, o Senhor Deus. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Isso é o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, deixando claro para todo leitor, fariseu ou não, judeu ou não, que o nosso Deus opera onde há fé, faz milagre onde há fé, faz milagre na vida de quem acredita e obedece, e não na vida de quem está regulamentado, regrado, impedido aqui ou impedido ali. Não foi uma bênção que Abraão recebeu porque houvesse guardado a lei ou congregado regularmente, porque ele não fez nenhuma coisa e nem outra, apenas creu. No versículo 14 diz: porque os que são da lei, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Não é pela lei. É tirado este engano que eles tinham. Eu não ando mais do que o limite do sábado, o caminho de um sábado, as 1000 passadas, segundo dizem. Não era isto que fazia que viesse se cumprir na vida do homem determinadas promessas de Deus, e sim a fé, uma fé verdadeira. No versículo 14, fica claro que a lei não assegura isto ao ser humano. A lei não assegura. Se a lei assegurasse, a fé não seria válida. No versículo 15 ele diz: porque a lei opera a ira. Através da lei, o quebrantamento da lei, através da negação da lei, por causa da lei, é que o sujeito era condenado à morte. É por causa da lei que alguém podia ser apedrejado. É por causa da lei. Moisés estava empenhado naquela obra gloriosa e trabalhosa que foi tirar Israel do Egito e levar para Canaã. E Deus tinha dado as instruções a respeito da guarda do sábado. O sábado, Shabá, é descanso. Shabá é descanso. E o 7º dia foi apontado por Deus como dia de descanso. É muito bom a gente sempre falar a respeito das dispensações, as alianças. Na aliança de Deus com Noé, o sinal da aliança que foi após a catástrofe do dilúvio. O sinal da aliança era o arco de Deus na nuvem do céu, para dizer que não haveria dilúvio outra vez. A aliança de Deus com Abraão
Como o problema dele era a falta de herdeiro, era a falta de descendente, o selo da aliança com Abraão foi a marca no órgão reprodutor. Veja essa associação das coisas de Deus. O dilúvio aconteceu, o sinal com o Noé, a aliança de Deus com Noé, um arco celeste nos céus para mostrar que não haveria a repetição do dilúvio. Abraão sem ter herdeiro, o sinal da aliança foi a circuncisão. Deus dizendo a ele: você terá herdeiro, sim, e será pai de uma multidão. O Egito escravizou os hebreus. Não se sabe por quanto tempo. E escravo não tem respeito, não tem descanso, não tem quem lhe dê os seus direitos. Deus tira Israel do Egito. E como eles trabalhavam diuturnamente, Deus lhe dá o descanso semanal como sinal da aliança. E é assim até hoje. Nós que éramos alheios às promessas e à bênção de Deus, Deus também nos deu o sinal da circuncisão no nosso coração e o selo da promessa do Espírito Santo. Então, Abraão não foi abençoado porque guardasse a lei, porque a lei não existia. Abraão não foi abençoado porque congregasse, porque não tinha congregação. Agora hoje, quem rejeita a lei, quem rejeita o evangelho, quem rejeita a igreja, realmente não tem a bênção de Deus. No versículo 15, diz aqui: a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. A lei passou a existir, apontando a iniquidade do homem e regulando a penalidade para cada ato iníquo. No versículo 16, aprendemos: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão. Abraão, os descendentes de Abraão receberam a lei, e os descendentes espirituais receberam a graça. Mas a graça esteve presente. Foi pela graça que Deus aceitou Moisés e Arão. Foi pela graça que Deus deu os mandamentos àquele povo no deserto. Foi pela graça que Deus fez eles passar o Mar Vermelho. Foi pela graça que Deus fez eles viverem no deserto durante 40 anos, sem semear e sem colher. A manifestação da graça está presente em tudo, muito embora a lei existiu como um aio, como uma regulamentação, como uma instrução. Mas antes da lei, já era a graça manifesta. Quando Deus procurava o homem na viração do dia, era graça, era pela graça, não era merecimento. Quando Deus falou com todos os homens que deu ouvidos à sua voz, quando Deus manifestou o seu amor e o seu perdão até a Caim, era a graça. No versículo 16 fica claro
é pela fé, para que seja segundo a graça, para que toda a posteridade fique firme, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, ainda incircunciso, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Para quem não tinha nem o herdeiro, ele se queixou, não murmurando, mas dizendo, expondo. Ele disse ao Senhor Deus, disse, eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro é o servo Damasceno. Possivelmente o servo mais antigo que ele tinha, leal, dedicado, obediente, servidor, cumpridor do seu dever. Aí Deus disse, não, ele é muito bom mesmo, mas o seu herdeiro vai ser gerado por você, não é o Damasceno. Então, meus amados irmãos, é uma bênção aprender. E aqui no versículo 18, diz que ele, em esperança, ele creu contra a esperança. Só milagre podia fazer aquilo. A Sara estava com 90 anos quando deu à luz. E ele com 100. Esta didática maravilhosa das Escrituras, nos ensinando tudo, até a idade deles, a diferença entre o marido e a mulher e tudo, porque Deus nos ensina através da sua santa palavra. E ele não enfraqueceu na fé, ele seguiu confiando, ele não atentou para as dificuldades. Era impossível ao homem, até porque Sara nunca teve filho, e para ter filho com 90 anos. Mas ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou para a sua dificuldade com 100 anos, ele não atentou para a dificuldade de sua mulher com 90, havendo sido estéril a vida inteira. Ele creu, não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado, fortalecido, robustecido na fé, dando glória a Deus. É maravilhoso, meus amados irmãos, conhecer o Senhor, conhecer sua palavra, receber sua graça e andar por fé. Maravilha do céu para você, para mim, para cada discípulo de Jesus Cristo, para cada filho de Abraão, seja filho via geração ou seja filho via exemplo de fé. Somos a geração de Abraão, geração espiritual. Que Deus possa abençoar e guardar os meus queridos irmãos. Cada um receba a graça do Senhor, cada um seja fortalecido, não duvide nunca. O nosso Deus é muito mais, é poderoso para fazer muito mais do que a gente pense, do que a gente peça. Vamos interceder? Orar pela igreja, aqui o memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela Tua graça, pela manifestação de Jesus Cristo e pelo Seu grande poder. Obrigado, meu Senhor, pela palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos e ajudadores. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja em toda a terra, guarda os teus filhos, ajuda cada um, manifesta, Senhor, o teu grande amor e poder na vida da igreja. Pai bendito, agora te apresentamos este memorial da oração. Tu sabe quantas famílias
os pais, mães, filhos, os idosos. Pai, sustenta cada um com a tua mão potente. Estenda as tuas santas mãos sobre os meus irmãos, dando graça, humildade, sabedoria, perseverança, confiança e fé. Deus bondoso, Deus maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.